o processo de discussão foi muito rico e foi muito bem conduzido pela Câmara, esse processo. Então, destacaria a presença do IAB nas audiências públicas. O Departamento do Rio de Janeiro esteve presente em todas as etapas da revisão do plano, nas audiências também, com o projeto que muda com o novo plano diretor, que foi a análise do PLC 44 de 2021, e também acompanhou as emendas propostas pelo Executivo e depois pela Câmara, enfim, né? Realizada em conjunto com instituições acadêmicas e associações profissionais, teve apoio do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e foi coordenada pela CAERJ, a Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio. Eu tive a oportunidade de coordenar esse processo, que foi realizado também com o IBDU, com o LEDUB da UFRJ, o IAB, e esse apoio do CAU. Então, o plano diretor ele trouxe muitos avanços importantes, como a ampliação do conceito de AEs, de áreas especiais de interesse social, a criação das ZEIs, das zonas de especial interesse social, que foi até uma reivindicação que aconteceu dentro do âmbito do Compur. Ele teve dois grupos de trabalho, um deles discutiu a AEs, e as ZEIs elas reconhecem as favelas como parte da cidade. Além disso, o capítulo específico sobre o direito à cidade nas favelas é inovador no plano. A previsão de implementação do plano diretor da Rocinha, que foi discutido aquele dia no IAB, e isso entrou no plano, então é muito positivo. A indicação da necessidade de adaptação da cidade às emergências climáticas, você comentou agora há pouco, né, um dos instrumentos, que é o da superfície mínima drenante, né, um dos índices, mas além disso, sim, a questão das emergências climáticas, ela perpassa o plano. A criação de uma seção específica sobre igualdade racial também tem que ser destacada. E a previsão do termo territorial coletivo, que também foi comentado, que agora precisa de uma regulamentação, mas é inovador. É a primeira vez que ele aparece aqui no plano. E a regulamentação da REURB, da regularização urbanística e fundiária. Então, esses pontos são pontos que trazem o debate da função social da propriedade, que vão também trazer a questão das emergências climáticas, são pontos muito positivos. Então, o plano diretor é uma lei muito extensa, foram muitas emendas. Ainda é necessário um esforço para compreender o que foi aprovado e quais os impactos dessas mudanças. Então, acho que discutir aqui no CAU, também levar essa discussão para o IAB, para as universidades, é muito importante para que a sociedade possa compreender o que foram essas mudanças. E para fazer, no menor prazo possível, as regulamentações, também que foi comentado ali, previstas que precisam ser realizadas ainda para dar efetividade a alguns dos instrumentos incorporados. Com relação a alguns pontos assim, que o IAB ainda contesta, né? Assim, infelizmente, algumas mudanças importantes ainda não avançaram. A principal delas, apesar do avanço com relação à outorga onerosa, é a isenção de 5 anos para a outorga, com mais 5 anos de descontos progressivos, com isenção para algumas regiões da cidade, e a sobreposição também com a operação interligada do Reviver Centro. Então, na prática, inviabilizam a implementação de instrumento que poderia ajudar a resolver grandes problemas na cidade. Aí também foi colocado, né, o fundo destinado à habitação de 5%, a solicitação era de 50%, eu entendo que com esses 5%, quem sabe em 10 anos a gente consiga, né, lutar por 50% de destinação à habitação e 50% para desenvolvimento urbano. E a não incorporação do texto construído pelo Compur, também outro GT foi o GT do Estudo de Impacto de Vizinhança, que também, enfim, né, não foi... precisa de regulamentação e não foi incorporado. Então, ainda é necessária essa discussão. Acho que vale a pena também a gente, como está seguindo nesse debate, discutir o estudo de impacto de vizinhança, considerando também a flexibilização de usos que está sendo promovida pela Lei de Liberdade Econômica, que também tem que ser discutida, e por diversas leis de operação urbanas consorciadas que têm gerado alguns conflitos pela cidade. Por fim, as alterações no zoneamento, com a revogação dos PEUs e a aprovação de algumas emendas que alteram o zoneamento, sem terem sido muito discutidas. Acho que isso também é importante ser relatado, ser colocado, o que foram essas mudanças, o que isso provoca no zoneamento da cidade, e precisam ser melhor analisadas até para uma possível revisão posterior.
E fica agora o desafio de avançarmos na regulamentação desses instrumentos que foram previstos e ainda não foram incorporados no texto, como o EV-RIV, já mencionado, IPTU progressivo, entre outros, que também o vereador Rafael mencionou na fala dele, o próprio TTC, né, o Termo Territorial Coletivo, que é um avanço, a gente tem que agora trabalhar para regulamentá-lo. E o que pode ser feito nos próximos 10 anos, né? Uma vez que a gente está aqui no CAL hoje discutindo, estou aqui representando o IAB também, e aproveitando o Rafael Luiz, que vai continuar, entendo que vai continuar essa comissão do plano diretor, e a prefeitura também, que está aqui representada pelas técnicas da prefeitura, que seria muito importante, de repente, ter um caderno ilustrado do plano diretor, a exemplo do que foi feito em São Paulo. Então, o CAL, a Câmara, poderia ter algum tipo de apoio institucional, um apoio realmente com recursos para fomentar alguma universidade. O IAB pode acompanhar esse processo, o IAB tem interesse também em participar de alguma forma desse desenvolvimento. Eu acho que o plano diretor ilustrado seria muito importante para a cidade, para a gente trabalhar ao longo desses 10 anos em como que está sendo, monitorar o que pode melhorar no próximo plano. E o acompanhamento do plano diretor efetivo através do Compur também é muito importante, né, que o Compur ele seja mantido como um espaço para se discutir a cidade, para trabalhar também nesse monitoramento do plano. Então, Rafael, na verdade são questões, né, que são trazidas aqui até para que fique também para ser levada à comissão do plano diretor como pontos positivos e alguns pontos também que o IAB se coloca à disposição para contribuir, são muito negativos do ponto de vista do Instituto, mas que a gente tem que trabalhar para uma cidade melhor, realmente, para caminhar, uma cidade que seja justa, equilibrada. Agora a gente está aqui, acho que é muito importante a gente colocar também a situação que está vivendo hoje o Rio Grande do Sul. Hoje é o Rio Grande do Sul, mas aqui no Sudeste amanhã pode ser o Rio de Janeiro, a gente tem a seca no Nordeste, então assim, também como que a gente vai trabalhar nesses próximos anos para realmente planejar cidades que enfrentem a emergência climática. Então assim, como que a gente pode trabalhar também para melhorar nesse sentido. É isso, obrigada. Marcela, a gente que agradece pela sua contribuição. Eu acho que o Rafael vai ter a oportunidade a posteriori para trocar ideias quanto a isso. E eu acho, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes que você citou é a permanência dessa comissão e que essa comissão abra efetivamente o diálogo com o CAL, com o IAB, enfim, com todas as entidades, as universidades, que temos muito a contribuir com isso. Dando sequência, eu vou passar à nossa amiga Sandra, que vai dar também essa contribuição. Bem, eu acho que, além da honra, né, é muito enriquecedor esse tipo de evento. É muito importante também, um evento como esse, valorizar todo o trabalho, principalmente da Prefeitura, na sua contribuição de entender a cidade, conhecer a cidade, né, o seu envolvimento junto com a Câmara e com a sociedade, né, como ela se abre, né, no Compur para que a sociedade possa também colocar a sua opinião, as suas necessidades, né, e ela buscar de forma muito conhecedora de como a cidade se apresenta, né, a formulação das leis, como ela apresenta isso à Câmara para ser discutido, né. E o plano diretor, eu entendo, e todos nós também entendemos, que foi um passo importantíssimo, né? Por vários motivos. Inclusive, dando adeus para o nosso não saudoso 322, né? Estamos dando adeus a ele. Então, foi um passo muito importante, porque ele veio gerar uma liberdade maior para a criação, né? No momento em que você não tem mais que obedecer aos afastamentos progressivos, a lâmina dentro do quadrado de 40 por 40, coisas que o 322, de uma certa forma, durante
muitos anos definiu a volumetria da nossa cidade. O plano diretor gerou, né, a possibilidade de você entender a volumetria de uma forma mais criativa, mais livre, né? Lógico, dentro dos seus parâmetros, mas tem algumas particularidades que nós temos assim curiosidade de entender como elas vão funcionar. Como bem a Marcela falou, né? A questão da outorga onerosa com a composição do Reviver Centro. A outorga onerosa é limitada ao CAM? Acredito que sim. Mas quando eu estou dentro de uma área receptora, o que me faz entender se eu tenho que parar no CAM, e aí não tem porquê da outorga, ou se a outorga ela se soma ao CAM, né? Como que isso vai ser regulamentado, isso eu acho bem importante, né? Outra coisa que a Marcela também citou, que é realmente para muito emergencial, é a questão do estudo de impacto de vizinhança, porque como o plano diretor hoje, ele permite um maior mix de usos durante no território da cidade, né? E você não tem mais a cidade tão setorizada, aqui é só residência, aqui é só comércio, aqui é só indústria, né? Como esse mix ficou muito amplo, né? Isso é importantíssimo, porque ele deixou tão aberto essa mistura, né? Essa possibilidade de misturar residência com comercial ou coisas parecidas, né? Como fica isso, né? E o estudo de impacto de vizinhança tem que vir com uma regra bem urgente, né? Outra anotação que eu fiz aqui é quando nós estamos trabalhando, né, as alturas, né, da cidade, né? O plano diretor hoje definiu que nós temos os pavimentos de qualquer natureza, estão todos eles lá definidos, ok, perfeito. Mas em alguns casos, quando eu transporto, como por exemplo, voltando ao Reviver Centro, ele às vezes me gera um potencial tanto de gabarito como de aproveitamento maior do que está previsto. Qual? O mais restritivo? Então não tem por que trazer a importação do Reviver Centro. Então a compilação dessas duas leis eu acho que é muito urgente também, né? Até para o Reviver Centro continuar tendo esse incentivo, né? E para que a gente possa entender como esse incentivo pode ser absorvido, né? Isso é bem importante. Outra coisa que eu coloquei aqui na sua apresentação, vereador, disse que o CAM máximo em algumas regiões pode ser ampliado em 50%. Mas dependendo da situação do terreno, entendendo esse direito, né? Porque a questão é sempre no entendimento de você ter o direito. Eu tenho que respeitar o gabarito e a altura ou eu posso extrapolar para poder absorver isso, né? Porque se eu tenho esse direito, como é que eu faço? Nem sempre o terreno absorve dentro de todos os parâmetros previstos ali, né? E, bem, eu acho que foram essas, assim, as minhas observações maiores. Vou passar aqui para o meu amigo. Obrigado, Sandra. Nós vamos passar agora ao nosso conselheiro também, Luiz Onton, que é da ASBEA e é também conselheiro do CAU. Obrigado, Abreu. Boa tarde a todos. Eu sou o Luiz Onton, aqui do CAU também, representando a ASBEA também. Eu e a Sandra temos esse papel hoje aqui de trazer um pouco do que já está acontecendo na prática, certo? Já temos aí 2 meses de utilização da lei 270. Eu tive a oportunidade de conversar rapidamente essa semana ainda com o pessoal lá da fiscalização e aprovações. Até fui levar uma série de questionamentos com o intuito de trazer para cá hoje já algumas coisas, né? Mas a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte: a experiência que mais interessante que eu tive em todos esses eventos que a gente já realizou até agora sobre o plano diretor, lá na Emerge, na Escola de Magistrados,
eu fui no evento que eles fizeram lá, quem estava fazendo a apresentação era a Valéria Razan. Aliás, a sua apresentação e a dela são assim super próximas e parecidas, que te dá parabéns pela técnica. Que a Valéria é técnica, né? Tua apresentação, enfim, muito próxima da dela, que ela fez lá. E a visão naquela ocasião é uma visão sobre a legislação, né? A evolução da própria legislação. Então a gente vinha de um decreto 322 da década de 70. Gente, na década de 70 a gente queria consumir todo o petróleo do mundo. O raciocínio hoje é diferente, graças a Deus, né? Então, esse evento da Emerge foi muito interessante porque os magistrados trouxeram a visão da evolução da legislação, que fica muito claro depois da explicação do Rafael, que a gente tem já muitos instrumentos sociais, que evoluíram os instrumentos sociais, evoluíram os instrumentos ambientais, né? A gente na CPU aqui no CAL já está se preparando para sugerir as novas evoluções daqui a 10 anos, né? Estávamos conversando justamente sobre as catástrofes climáticas lá do Sul. E, por exemplo, neste plano diretor atual, a gente já tem muitas sinalizações sobre instrumentos no sentido de evitar catástrofe, mas de verdade ainda falta a gente ter planos de contingência estruturado, uma série de questões que a gente precisa daqui a 10 anos já estar com isso na ponta da agulha para poder introduzir, certo? Então é a evolução da lei que a gente precisa observar. Depois, voltando aqui nos questionamentos e dúvidas sobre a aplicação do plano diretor, que acho que essa é a contribuição maior que a gente está fazendo hoje aqui, né, Sandra? O Rafael vai me permitir discordar de algumas coisas. A outorga já paga a outorga. Já paga a outorga em algumas situações. Vamos ver. Outro dia o cliente estava me perguntando, ele tem um gabarito encostado à divisa, que vem derivado da lei 229, traçada lá com a 270, já paga outorga para fazer os pavimentos encostados à divisa, certo? Não há muita sombra de dúvida sobre isso, né? A questão de... deixa eu ver aqui outras coisas que eu anotei. Já passou. Olha, muitas das coisas que eu tinha anotado o pessoal já falou, tá? Então eu estou riscando aqui, fiquei por último. Olha, vou voltar aqui para os meus observações finais, acho que a gente já está até em tempo de dar uma sequência. É importante que a gente tenha entendimento, pessoal aqui inclusive da Comissão de Ensino e Formação, a gente está tendo uma preocupação de conversar com os colegas e pedir que essa lei ela seja pelo menos lida e conhecida pelos estudantes. Acho que isso é muito importante, senão a gente precisa construir o bom entendimento da lei para que ela seja bem utilizada. Uma das outras coisas que eu gostaria de colocar é o seguinte: temos um problema agora lá na Secretaria de Urbanismo, bem amplo, para a gente observar e até ajudar no que for possível o pessoal técnico da Prefeitura. Que sem eles a gente não faz nada também, certo? Mas o pessoal do urbanismo agora, eles precisam, tem o tal do RDT, que é um serviço que o urbanismo vai precisar fazer a partir de então, que não tem sequer ainda
o quadro arrumado, as pessoas que vão fazer, porque esse pessoal vai precisar aprovar efetivamente novos estudos de maior volume na cidade, vai precisar passar por essa fase inicial, que é essa análise inicial pela Secretaria de Urbanismo. Então, a gente precisa depois conversar lá com o pessoal para reforçar esse pessoal. Eles precisam de equipamentos, precisam de gente, eles precisam de um monte de coisa para que essa coisa flua bem, certo? A outra questão que eu gostaria de deixar como reflexão para a próxima rodada, de verdade, aí um posicionamento pessoal, tá? Eu acredito que a gente, no Rio de Janeiro, se a gente não incorporar a questão da segurança no nosso planejamento urbano, em ações, não incide diretamente, obviamente, mas em ações conjuntas com o poder público, eu acho que isso precisa estar desenhado e apontado também algum norte para essas coisas, porque na cidade do Rio de Janeiro, a gente, se fecharmos os olhos para que 56% do território é irregular, não adianta a gente estar falando aqui, isso tudo aqui, a gente é 44%, e os outros 56%, entendeu? Então, acho que essa é uma questão importante para a gente levar para a próxima, e acho que eu vou parar por aqui. Obrigado, gente. Bom, pessoal, eu acho que a contribuição de cada um aqui foi bastante interessante, porque colocaram pontos que são fundamentais para nós, profissionais de arquitetura e urbanismo, estudando exatamente a Lei Complementar 270, que rege a nossa vida a partir de agora, né, a partir da sua promulgação, na medida que, para começar, a gente joga o nosso antigo Guia Rex no lixo, né? Com todas as páginas coloridas que a gente vivenciou no passado e que hoje, graças a Deus, a gente tem o bairro a bairro e que dá um alento para todo profissional de arquitetura. Eu acho até que isso é uma coisa interessante. Eu acho que os colegas, ele colocou aqui, da preocupação de colocar na universidade, nos cursos, a indicação para que eles tenham uma preocupação em entender essa nova legislação. Eu acho que eles vão ter muita sorte, porque a legislação hoje é muito mais simples do que nós pegamos, né? Nós, dinossauros, né? Pegamos lá no passado. Dinossauro é você, desculpa. Eu não. Porque a grande realidade é que era uma colcha de retalhos e, sem dúvida nenhuma, isso é um avanço. Temos diversas coisas que podemos discordar dentro do plano diretor, mas avanços a gente tem que reconhecer e foi resultado justamente das audiências públicas, da discussão com os vereadores, da discussão com os técnicos, e isso é fundamental. A questão das políticas urbanas serem trazidas para dentro do plano diretor, questão do zoneamento, legislação edilícia, eu acho que isso é uma contribuição bastante interessante, que melhora qualitativamente a questão desse controle dentro da nossa cidade. Bom, vamos dar sequência agora com o nosso amigo Rafael, tecendo algumas considerações a respeito dos comentários dos colegas e depois abriremos para perguntas. Bom, dentro daquilo que vocês falaram, já pedi aqui meu, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o projeto, ele tem uma tecnicidade enorme, mas na Câmara toda a discussão é de âmbito político. Então você conseguir equilibrar tudo isso não é simples, não é fácil. Numa Câmara com 51 cabeças, cada um pensando de um jeito, né? Não é fácil. Então talvez até por isso, vai falar, você fica em cima do muro. Não, tem esse perfil mais equilibrado ali de centro mesmo. Que você tinha pessoas, né, da direita, da esquerda, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é lado, fazendo parte da comissão, e os outros vereadores que mesmo que não fizeram parte da comissão, estavam ali também.
e o projeto do executivo, o executivo também querendo colocar, não, essa aqui é a nossa visão, tem que ser assim. Então, ainda bem que a Marcela falou, não, o processo a gente falou que tudo que quis, né? É que não foi aprovado tudo que a gente quis, mas a gente falou o que quis. Agora, você tem realmente questões que são importantes que não foram colocadas e outras que perderam no voto, né? O acompanhamento, uma decisão nossa da Câmara foi refazer a comissão. Nós não tínhamos obrigação de ter essa comissão agora, e a presidência, a mesa diretora, reconheceu a importância disso e fez, ó, vou montar de novo a comissão do plano diretor com os mesmos membros que fizeram parte da outra, porque vocês já estão aí no processo. Beleza, ótimo ponto. Segundo, o plano diretor agora, ele é como se fosse a espinha dorsal das leis, né? Ele é o que você vai ter como base. Mas você vai ter que ter outras leis agregadas a ele para você conseguir fazer o complemento. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, o Código de Obras, né? Que está em vigor, que várias vezes no plano diretor você faz referência a ele. Você tem, alguém me perguntou ali no intervalo, os imóveis preservados e tombados. Você tem a Lei Complementar 232, que é a lei que regula, né, o aproveitamento dos imóveis tombados e preservados. Aí a Sônia falou do Reviver Centro, né, o caso da transferência, de pagar a outorga, né? A lei do Reviver Centro é uma lei específica que o que está escrito nela vai valer, né? Tanto que a gente no plano também abriu para poder reviver de outros lugares se for necessário fazer, né? A regulamentação dos dispositivos, alguns têm que ser feitos de uma forma mais rápida realmente. O Executivo mandou para a Câmara agora um PLC 163, que trata de mais-valia, mais-valerá e de alguns dispositivos do plano diretor. Já fica aqui o convite, quinta-feira que vem vai ser a audiência pública em relação a esse PLC. Se vocês já puderem dar uma olhada, ver o que tem lá. Então, ele ia ser conduzido pela Comissão de Urbanismo, mas aí uma decisão também do presidente Caiado, não, quem vai conduzir a audiência é a Comissão do Plano Diretor, já que ele trata de muitos assuntos ali referentes ao plano. Então, na quinta que vem, de manhã, a partir das 9h30, 10 horas... Não é essa, é a próxima. É a próxima, desculpa. Não amanhã, é a quinta-feira da semana que vem, dia 23. A gente vai ter lá a audiência pública desse PLC, que vai tratar também de alguns temas do plano diretor para que sejam regulamentados, tá? A Marcela falou dos PEUs, né? Muita gente, à época das discussões, se agarrou esse nome PEU como se fosse uma coisa assim, não pode mudar de jeito nenhum, é PEU, eu quero o PEU. Mas se for pegar a comparação do que estava do que está na lei, tem muita coisa praticamente igual, ou quase tudo igual, né? O que se tentou fazer, aí usaram também esse termo aqui, é diminuir essa colcha de retalhos que é a nossa legislação. Às vezes você chegava lá na secretaria, um técnico falava, então aqui essas exigências para você cumprir. Você cumpria, só que no dia era outro técnico, não, isso aqui está errado, são essas outras exigências. Por quê? Porque eu me baseei nesse outro negócio aqui. Ou seja, ficava às vezes uma coisa subjetiva. E quando algo é subjetivo, é ruim, você fica inseguro. E a tal da insegurança jurídica que atrapalha todo o desenvolvimento. Então, a tentativa é fazer com que cada vez mais você tenha segurança do que pode e que não pode. Óbvio que esse período de transição, ele é um período que vai gerar essa quantidade de dúvidas, né? A gente vai precisar, não só nós, mas os próprios servidores da prefeitura vão ter que se, né, adequar. Eu me acostumei, cheguei a pegar um período que a máquina fotográfica, aquela que você pegava, botava o filme e revelava o filme. Hoje o celular tira milhões de fotos ao mesmo tempo. Então, a gente precisa fazer está num eterno aprendizado, uma eterna reciclagem, né? A outorga onerosa. Teve gente, né, que quis... Não, o que está no texto original era bacana, começar a comprar logo tudo, apesar de que no início já veio até com escalonamento, e outros não queriam que comprasse nada em lugar nenhum. Vamos tentar fazer um meio termo aqui. Agora, é que a gente projetou para os próximos 10 anos, mas daqui a 10 anos para frente vai ser sempre 100%. Né? Vamos pensar também, se tiver o lado positivo, é dessa forma. E como teve esse direcionamento para mescla de usos, né? Então a ideia é que no centro da cidade realmente não seja mais só comercial, você vai ter a mescla de usos, na Zona Norte também isso é importante. Então realmente essa alteração e essa mudança e regulamentação dos dispositivos vai ser importante para a gente saber entender o zoneamento, né? O que vai facilitar? Que a gente ainda não se acostumou, porque ainda não houve por parte do Executivo
um texto, uma regulamentação fazendo analogia. Ó, o antigo ZRU agora se divide nisso aqui. O antigo CB agora é isso aqui. Então, o que é necessário fazer? Ter esse textinho bonitinho para a gente começar a se acostumar com essas novas nomenclaturas. Não são muitas, tá? Não são muitas. RU1 e 2, RM1, 2, 3, tem a ZCC, né, Zona Central, ZCS, Zona Comercial de Serviço, você tem a Zona de Tratamento Industrial, a Zona de Uso predominantemente industrial, Zona Agrícola, mas não tem mais muito do que isso, né? Então, não são muitas. Talvez isso, num futuro próximo, espero que seja para facilitar realmente a vida de todo mundo. Os projetos que geram impacto hoje ainda continuam sendo submetidos à análise de 7Rio e Secretaria de Meio Ambiente. O que eu acho que deve acontecer, eu acho que eles vão incluir alguma regulamentação já nesse projeto que eu te falei agora que vai ter audiência pública, para isso ficar um pouco mais claro e definido. Porque tem certas coisas que vão ter que ser colocadas nos textos das leis também, né? Por exemplo, o Reviver ele foi aprovado antes do plano diretor. Hoje eu estava vendo lá na Câmara, teve audiência pública do projeto que está definindo a operação urbana consorciada do Vasco, do estádio de São Januário. Potencial, né? Aí eu fui olhar o texto. Então você tem meia dúzia de artigos no texto que falam, não, o plano diretor de 2011 tem que ser respeitado na lei e tal. Vai ter que já mudar tudo, né? Ou seja, tudo vai ter que se adequar à nova realidade. Em relação à ampliação do CAM, né, eu vou poder ter 50% do CAM. Hoje, o que está determinado lá é que não ultrapassa os parâmetros. Agora, vale a pena ser escrito? Vale, né? Vale. Então, são questões que são importantes que sejam trazidas, porque na prática está afetando ali o dia a dia de todo mundo, mas não só nossa, dos próprios servidores. E quanto mais a gente conseguir definir essas regulamentações, acho que aos poucos a gente vai se acostumando e se adequando à realidade. Bom, senhores, nós vamos dar continuidade agora com algumas perguntas e, inclusive, também os nossos convidados poderão respondê-las ou até arguir outras coisas. Por favor, quem tinha essas perguntas? Pode, por favor, Marcelo. Não, só complementar que, assim, acho que é muito importante o que foi dito aqui, né, de levar as universidades, de participar os arquitetos e os advogados também, né, que controlam as leis, então os futuros arquitetos e advogados. Mas eu acho que também é importante, vereador, levar, já que essa comissão que discutiu o plano diretor, ela está sendo reinstaurada, é fundamental, sim, levar essa discussão lá para dentro, porque uma questão também é a cidade que foi planejada pelo Executivo e a cidade que foi votada pelo Legislativo. Será que é a mesma cidade que se pretendia pela Prefeitura? Até isso a gente também deve ilustrar, né? Se aquelas premissas que estavam lá como premissas para a cidade foram contempladas. Então, assim, é importante participar a sociedade, os estudantes, mas também dentro da Câmara ter também esse apoio para que quem está lá dentro conheça melhor essas legislações, já que a gente tem agora um tempinho para poder melhorar essa compreensão do que é o planejamento da cidade. Acho que isso também é muito importante. Marcelo, o vereador não falou sobre o relatório de impacto de vizinhança. Um momento, nós vamos passar as perguntas quando chegar. Não, mas foi pergunta da mesa, não foi minha, não. Ele vai falar, né? Mas tem uma outra questão também, então, Rafael, além do impacto de vizinhança, eu acho que, assim, muitas leis foram aprovadas ao longo dessa aprovação do plano diretor, como agora a lei da mais-valia. Então, isso também é um processo que dificultou muito. Acho que é algo também da gente pensar de como, se a gente tiver um processo desses próximos anos de acompanhamento desse plano, de como incorporar realmente as leis de planejamento urbano na revisão do plano, né? Que não fiquem várias leis na cidade. Até pegar o gancho também de outra coisa que ele falou. Eu até falei sobre alguns instrumentos ou questões que precisam de regulamentação. Por exemplo, termo territorial coletivo, então hoje está lá, mas ainda não tem. Porque tem o progressivo com o PU que também não tem que fazer. O EIV e o RIV é a mesma coisa, precisa também fazer. Agora, enquanto isso,
como há uma questão muito urgente em relação a esses impactos viários e sonoros, principalmente, também, o que já se fala lá nesse projeto que está em tramitação agora na Câmara, é que de alguma forma a gente vai fazer uma regulamentação para que a Sete Rio e o Meio Ambiente já tenham algumas definições em relação a esses estudos. Como tem, por exemplo, no plano diretor, um artigo que fala daquelas atividades que estão liberadas, mas precisam de análise de impacto, então isso precisa ser definido logo, para saber até onde cabem ou não essas atividades. Né? Isso. Eu botei museu, centro cultural, por aí vai. Uma outra coisa que o Luiz Hilton falou foi sobre a formalidade e informalidade. Né? O que a gente tentou pesar foi isso. Hoje, dois grandes problemas, os maiores problemas do Rio: segurança e informalidade. Né? O que se tentou fazer com essa mudança desse eixo para a Zona Norte, de infraestrutura, de tudo, ver se a gente consegue facilitar no sentido de abraçar para que as pessoas se formalizem ao invés de ficar no informal, né? Que acaba você fomentando atividades econômicas de grupos que não são bons. Tá ligado? Gente, eu vou falar sentada, porque eu estou encaixada aqui, eu estou com medo de sair, fazer um strike aqui no sofá. Bom, quebrando um protocolo, e não chamar de vereador, de chamar de Rafael, primeiro agradecer o teu tempo, concordo plenamente com o Luiz. Você conseguiu pegar um pouco a fala da Vera, da Valéria, e traduzir muito claramente os principais itens técnicos de mudança do plano diretor. Eu acho que tudo que tinha que ser falado já foi. Mas eu realço alguns pontos que nos preocupam enquanto categoria de arquitetos e urbanistas, que também foram mencionados. O tempo de aprovação do plano. 3 anos, a cidade é outra. A cidade tem uma dinâmica própria, né, cuja informalidade alastra na ciência da luz. Então é uma coisa que nos preocupa. E isso não nos preocupa no Rio de Janeiro, acho que isso nos preocupa no Brasil como um todo. Essa é uma preocupação hoje do CAL, principalmente do CAL-BR. O tempo entre o que faz o executivo, à luz do trabalho dos técnicos, e o que é fruto, no final, de todo um processo de negociação. E que me faz me preocupar um pouco, e eu acho que isso ficou um pouco em todas as falas, a questão da cidade como moeda de troca. Né? Ao passo que você falava, nós estávamos até colocando ali, né? Parecia que a gente estava ouvindo um barulhinho do tio Patinhas rodando dinheiro. Né? Porque você tem um processo de ganho com uma série de ferramentas, instrumentos que eram para ser urbanísticos e viraram de direito tributário, de direito de troca. Isso me preocupa um pouco. Eu acho que nessa fala eu vou para o terceiro item. A questão das operações interligadas não estão previstas, né? Não está prevista no Estatuto da Cidade. Nós vimos o que aconteceu, por exemplo, no Parque Natural Municipal do Dois Irmãos, né? Que se tirou um potencial construtivo para a Barra. Hoje você entra ali naquele condomínio Le Parque, custa-se a crer que você tem a densidade habitacional que você tem ali. Em qualquer lugar da Barra, aquilo não poderia ter sido aprovado jamais, mas foi em função de uma operação interligada. Achei que isso estaria coibido agora no nosso plano, mas não está, ele continua bastante ativo. Então isso é só para compartilhar essa preocupação. Uma quarta preocupação é a questão dos PEUs. A cidade está começando a perder um pouco a sua forma, e o plano diretor está me parecendo, falávamos isso outro dia lá na reunião da Comissão de Planejamento Urbano, pilotada aí pelo Abreu, fatiamento do plano diretor. Se cada bairro ou cada conjunto de bairro vai ter o seu plano de estruturação urbana, como foi previsto para algumas, que era o caso das Vargens, isso está virando uma linguagem um pouco comum. Me preocupa um pouco, porque plano diretor, se a gente ou simplifica, ou como um aluno algum tempo atrás me perguntou, professor, precisa fazer direito para ser urbanista? Não sei, talvez a gente precise, porque numa vírgula você começa a entender de outra forma o que está colocado ali. PEU, plano de estruturação urbana, ela veio para solucionar alguns hiatos.
não para ser uma lógica de fatiamento, de setorialização do plano. A outra coisa, eu endosso plenamente o que a Sandra colocou na questão da urgência do WAVE, que já foi falado, acho que daqui a pouco vai ser falado de novo, mas aí, à luz do que demorou a aprovação do plano, qual é a perspectiva que a gente tem também para a aprovação desses instrumentos específicos? Eu pego o exemplo do MIS, do Museu de Imagem do Som em Copacabana, e digo isso porque fui eu que coordenei o WAVE. Nossa, você tem um processo de sombreamento horroroso, você tem um problema absolutamente temerário do seu ponto de vista viário. Hoje a cidade, com esse olhar do novo urbanismo, para não me alongar muito, onde você tem esse mix formidável de atividades da função residencial, comercial e diversa, cada vez os EIFs são mais importantes, porque senão a gente não consegue entender os impactos de insolação, o impacto de ventilação, o impacto sobre patrimônio histórico, enfim. Então, se nós já temos essa perspectiva de prazo para isso. A outra coisa, essa questão do termo territorial coletivo, acho muito interessante. Acho que isso abre uma perspectiva muito interessante para se discutir ATIs. A cidade, quanto mais ela olha para as suas áreas de especial interesse, mais ela pavimenta os ATIs. Porque a gente está fazendo ATIs onde não deve. Quem tem que definir onde pode ser uma área de especial interesse social ou um conjunto de áreas à luz de um zoneamento, as EIs, é o poder público. Não somos nós que vamos fazer editais de fomento para áreas que não se pode fomentar nada. Então, acho isso muito interessante, acho que isso é um ponto para discutir. E o último ponto, que instrumento, do ponto de vista do monitoramento? Acho que é fundamental isso em todos os planos diretores, porque você precisa encontrar parametrização. Se a gente não parametriza, não adianta monitorar. Acho ótimo que se surja mais um índice. Índice superficial drenante. Ótimo, mas qual é o parâmetro? Não sei, eu não sei responder isso. Os eventos climáticos estão aí para dizer que tudo que se pensou até agora mudou. Talvez o nosso índice de arborização por metro quadrado tenha que triplicar. Não sei. Então, só coloco essas preocupações, mas ressalvo para o primeiro item. Qual é a perspectiva de prazo que a gente tem para essas leis específicas estarem, de fato, implementadas? Obrigada, tá, Rafael? Como eu falei, a gente tem o espinha dorsal, que é o plano, mas, por exemplo, é mais do que necessário fazer uma legislação para a gente se preparar para as condições climáticas, para a gente se preparar para ter um plano de manejo arbóreo, decente. Então, são legislações que vão se agregar realmente ao plano, que precisam ser realizadas e feitas. O que eu acho que foi importante a gente colocar, até foi uma decisão do Executivo, não da Câmara, parcelamentos e ocupação do solo aqui. Porque são leis que toda hora falam, vai chegar à Câmara uma nova luz, uma nova lei de ocupação do solo. Aí fica lá, não vota, não discute, não faz nada e passa o tempo. Em resumo, a gente tinha legislações na década de 70 que estavam ali e nunca foram mexidas, na sua essência, agora foram. Então, acho que tudo isso agora tende a ter uma visão mais prática para que essas legislações complementares elas venham, cada vez de uma forma mais rápida, agora se agregando como necessidade para que a Câmara possa reconhecer isso. Então, equilibrar urbanismo, meio ambiente, direito, tudo isso não é simples. A minha formação original foi odontologia, saúde. Então, se perguntar aqui... Sou dentista, fui dentista, hoje não dá mais para ser. Formei odontologia, mas depois da minha formação em odontologia eu fiz faculdade de Direito. O que me ajudou muito a compreender, me ajudou muito na política, assim, tá? Quem trabalha comigo sabe que cada vez que vem um texto eu olho as vírgulas, olho as crases, olho tudo, no detalhe. Então, acho que é necessário a gente conseguir fazer com que essas leis sejam mais claras, para a gente conseguir compreender melhor, mas ao mesmo tempo ter a consciência de que o tempo urge, e a gente precisa ter essa noção de prazo para conseguir definir as coisas. Então, o primeiro momento, talvez seja agora, de pelo menos algumas questões que possam já ser elencadas nesse PLC 163, para a gente já começar a definir, pelo menos alguns pontos. Por favor, Vasco. Eu acho melhor a gente fazer as perguntas por
fileira para não ter que ficar indo e voltando. Mas eu acho que está escrito, é a segunda fileira. Né? Ah, tá. Ele quer fazer perguntas. Mas O Vasco Bom, boa tarde. Agradecer aí as exposições brilhantes. E, na verdade, a minha pergunta foi meio engolida pela Denise, brilhante, como sempre. Assim, me sobrou pouca coisa para falar. Imagina, você sempre cumprimenta muito bem, vai. A palavra é tudo. Brilhante. Bom, e a minha questão principal realmente era com relação a prazo de regulamentação, porque a gente está falando aqui de IPTU progressivo como se fosse alguma coisa novidade, na verdade não é. É um instrumento que já está previsto no plano diretor anterior. E até onde eu sei, esse instrumento nunca foi utilizado. Assim como o direito de preempção, que também é outro instrumento previsto no plano diretor decenal anterior, lei, se não me falha em memória, 111, né? De 2011, também nunca foi implementado. Então, assim, essa questão do prazo de regulamentação e de efetiva aplicação da lei é uma coisa que me preocupa bastante. Então, essa é a questão que eu acho que a gente deve enfatizar assim, com mais firmeza, né? E eu fico muito satisfeito do senhor ter falado que quinta-feira que vem a gente já vai ter aí uma primeira conversa a esse respeito. Espero ir lá e que todos também compareçam. Agora tem uma outra questão, que essa é mais prosaica, que eu acho interessante que nas discussões que aconteceram no plano diretor, eu cheguei a levantar essa bola em uma ou duas reuniões, mas o pessoal não deu muita importância. É um equívoco geográfico. A gente continua chamando a zona leste da cidade do Rio de Janeiro de zona sul. Aquilo não é zona sul. Pô, é geografia. É geografia, não existe mais. A zona sul, se a gente for considerar... Você não vai mudar agora. Não, é um equívoco. Mas vou pegar um gancho do que você está falando. O erro pode ser geográfico, mas potencialmente... Da mesma forma que na Câmara a gente já fala, para diferenciar, porque a P4 também se chama de Zona Oeste, assim como a P5. Não era Junta Barra, Jacarepaguá, tem que ter alguma nomenclatura diferente, né? Então, da mesma forma, tem essa preocupação, mas só para assim, deixar pelo menos um ar de esperança. Isso. Além disso, eu mostrei na apresentação, por exemplo, os PAAs. A gente definiu lá, 3 anos para poder definir ali qual que vai e qual que não vai. Né? Outorga onerosa, sempre teve, mas nunca executava. Pelo menos a gente definiu, não concordo que tenha carência, mas pelo menos sabe que em algum momento na frente vai começar a ter. Então acho que agora é o momento da gente pegar esses temas, né, cada instrumento desse, e apertar para a coisa começar a ser executada. Então, assim, é uma um dos meus objetivos, ele conseguir fazer com que eles sejam executados. Se você tentar mudar o nome zona você que vai ser executado em praça pública, não tem a dúvida. Só uma coisinha, Abril, para a gente poder fazer um andamento bacana, quem tiver as perguntas, passa para nossa amiga aqui e ela vai anotando na sequência. Não, mas cada pessoa quer falar. Pode ir passando. Pode fazer de 5 em 5. Não vai conseguir. Senhor aqui. O senhor é Paulo Pires, da Pontual Arquitetura. Há 56 anos na Pontual. É só uma coisa. É engraçado que em janeiro, quando saiu o plano diretor, saiu junto um decreto também proibindo a construção de unidades residenciais na Zona Oeste. Uma área considerável. Estranho isso. Por quê? Onde o terreno é mais barato, não é? O terreno é mais econômico. Muitos, eu estava com projetos lá e de repente jogaram tudo por terra. Por quê? Baseado em quê e qual o critério que foi usado para isso? Que eu queria saber. Critério técnico. Também não sei. Da mesma forma a Câmara está debatendo isso com... Você pode responder. Isso é uma aberração. Desculpa eu falar, mas é uma aberração. Porque, não, mas a gente, uma coisa a gente concorda. Para proibir uma coisa dessa tem que ser por lei, não pode ser por decreto. Isso aí. Então há uma discussão na Câmara sobre isso acontecendo, em relação ao Executivo.
Passa para ela. Mas eu até gostaria de falar. Eu até gostaria de falar porque... É só ligar, só ligar. Aperta o botão, Luiz. Liga aí. Tá na onda. A gente também está com essa dificuldade. Segura que ele aceita. O Paulo e eu já nos conhecemos há uns 30 anos, então eu posso brigar com ele à vontade, que ele me conhece, vai me conhecer. Bom, enfim, eu acho que assim, apesar do Executivo, que ele fez uma coisa que deveria ter sido da Câmara, eu acho que foi muito bem feito. Por quê? Porque justamente porque é barato, todo mundo foi para lá. E todo mundo jogou a quem tem menos grana para ir para lá, para ficar em Santa Cruz, em Campo Grande, vindo atulhado. Não, esse pessoal tem que ficar onde? Na P3, onde tem infraestrutura. E quem é que vai ganhar menos? É quem mais tem. Eles é que ganham menos, que tem menos, eles têm mais recursos para fazer alguma coisa, eles que paguem os seus arquitetos e têm menos lucro. Mas aí ele vai poder botar mais gente, no centro da cidade, onde já tem infraestrutura assim, tá? E imóveis largados, abandonados, e vamos deixar lá Campo Grande, que é uma área que precisa ter o meio ambiente preservado, vamos deixar lá. Você não quer viver muito? Eu quero ter até os 105, mas que uma cidade que tenha local para mim, porque se você ficar construindo lá e apinhando gente lá, sem esgoto, sem água de drenagem, sem tudo isso, aí é que a gente não vai ter cidade, não. Então, foi uma ótima coisa. Eduardo Paes tem coisas horríveis, tremendas, apesar de que ele me paga, tá? Mas ele está lá paga mal, mas ele está fazendo uma ótima coisa com o decreto que ele fez. Apesar, é o município, pois mas ele me paga, não, mas ele me paga. Aliás, quando as pessoas vêm reclamar de mim na prefeitura, eles dizem assim, mas eu pago o seu salário, né? 1 centavo, realmente deve pagar o meu salário. Bom, enfim. Bom, então pelo menos já foi um direcionamento dentro daquilo que está previsto nos princípios. Ele quer uma réplica, Paulo. Rapidamente, Paulo, porque a gente tem um tempinho, por favor. Eu não falo muito, falo pouco. Muito pouco. Minha querida amiga, que a gente é amiga, né? Que me quebrou o galho. Não, de amigos. Olha aqui, não é... Eu discordo de você porque o preço do terreno aqui na cidade, minha amiga, vai ser caríssimo. Entendeu? Eu fiz projeto pro Cais, pro Porto Maravilha, vários. Quantos saíram? 0. Sabe por quê? Essa coisa de pegar dinheiro e pagar quantos pavimentos fizeram, isso é utopia. O mercado não tem esse dinheiro que vocês falam, não tem não. Não é assim não. Estudei para o Porto Maravilha mais de 20 projetos. 0 saíram. Então eu discordo frontalmente de você nesse aspecto que o terreno aqui não é bom. Eu queria complementar uma coisa. Do seu lado. Primeiro eu queria parabenizar o vereador, né? Tive no passado uma conversa sempre muito cordial com seu pai, e parabenizar porque para mim vereador é isso, é aberto ao debate dentro do espaço da Câmara Municipal, mas se disponibiliza também para vir dialogar com a sociedade. E eu fiz questão de vir aqui pela segunda vez aqui no CAL, primeiro pela importância do debate e segundo que eu queria parabenizar o CAL, porque o CAL está cumprindo o papel de um conselho profissional, que é os debates importantes da cidade, abrir, colocar, informar. E eu acho que os demais conselhos profissionais têm que exercitar mais fortemente a capacidade de dialogar. Sou licenciado do CRT, mas fiz questão de vir. Eu queria fazer uma pergunta, talvez muito pontual, fora da linha mais geral que está sendo feita aqui, mas eu queria perguntar ao vereador se não é preocupante. Pode ser que a minha informação esteja incorreta, mas até onde eu acompanhei, o novo plano diretor tem uma postura muito mais liberal para construções no alto da Boa Vista do que até então se existia. As informações que foram colocadas publicamente é que no espaço que tem uma mansão, por exemplo, o novo plano diretor permite construir
16 residências. E aí uma preocupação, porque nós temos que pensar a Floresta da Tijuca. Né? A Floresta da Tijuca, que inclusive tem uma história ligada, né, inclusive, a tentar enfrentar um problema que a cidade vivia naquele momento, que é o problema da água. Então eu estou dizendo aqui o seguinte, eu não estou criticando nem elogiando, eu estou como um cidadão que olhou as informações, que acha importante se informar, perguntando. As informações colocadas publicamente, que eu não vi em nenhum lugar serem desmentidas, eu vi inclusive pela imprensa arquiteto falar a respeito, engenheiro falar a respeito, alguns inclusive de forma crítica, e aí me preocupa se as informações são verdadeiras. É que o novo plano diretor libera, talvez de forma ampla demais, a possibilidade de construção. E ali tem um problema do espaço, propriamente dito, e tem uma questão adicional, que é a preocupação de todos nós de proteger a Floresta da Tijuca. Então é essa a pergunta que eu queria fazer. Não tem essa coisa de abrir indiscriminadamente para o alto, Alta Boa Vista. O que se tentou fazer é melhorar um pouquinho a condição do que já existe, tá? Então, o que vai mexer, por exemplo, você tem um imóvel imenso daqueles que vai poder ter como é que eu vou dizer, um uso mais otimizado, com algumas atividades que antes não poderiam. Então, pega um casarão, se ele realmente quiser fazer aquele, como é que chama? De idoso, né? Uma casa de repouso lá, com 10 quartos, ele vai poder fazer, antes não podia. Então, alguns daqueles imóveis, até com a preocupação em relação a invasões, né, que estão acontecendo direto lá. Hoje, o Alto da Boa Vista está começando a ser exprimido pelo informal, né? Então, sem você exagerar na abertura, de forma alguma foi feito isso, né? Então, só tem que tomar cuidado com o que a gente lê e escuta às vezes de mídia, né? Mas acho que as regras que foram colocadas no Alto da Boa Vista são para fazer melhor uso dos imóveis já existentes e conseguir proteger, né, das invasões e do desmatamento, tudo que pode acontecer ali. Mas de forma alguma está liberando geral, porque isso não procede mesmo. E obrigado, Gilberto. Bom te ver, bom te rever, né? O Gilberto, quando era deputado, 3 meses que eu fiquei como deputado, ele que me deu posse, acho que ele era o primeiro secretário lá, então tem uma lembrança carinhosa aí. Agradecer a presença do Gilberto, hoje presidente licenciado, né, do Conselho dos Técnicos aqui do Rio de Janeiro. Vamos dar sequência, Álvaro, por favor. Álvaro Albernaz, arquiteto, vereador Rafael, em primeiro lugar, parabenizar. É uma luta, é uma dificuldade por tudo que vocês passaram, então a gente tem que valorizar o que a gente conseguiu, o ganho. Agora, tem que pegar carona com a Marcela agora. Então tem uma porção de coisa que não foi contemplada de uma maneira ou de outra. E eu quero trazer um extra pauta, que não está nem na pauta da Marcela. A gente não pode... a gente tem que tomar cuidado para ficar preocupado com a pulga e deixar o cachorro passar. O município do Rio é um município que a história de capitalidade dele é muito grande. Então nós temos muita área pública. Essas áreas públicas a gente está fingindo que não está vendo. O centro do Rio tem mais de 500 imóveis públicos que estão aí ao ilhéu. Alguns não, claro, ocupados, mas outros não. A gente tem que ser um pouco mais bairrista e a gente tem que zelar. Quem ama, zela. E a gente, infelizmente, não tem instrumento legal para que a gente possa pressionar um executivo para que cumpra a lei. Então, a gente vive do soluço ou da bondade dos poderes eleitos. Não dá mais para viver nessa estrutura. Temos que ser profissionais até na situação de cidadão. Então, eu quero fazer esse pleito para que se inclua aí essa discussão que é emergencial. O Tribunal de Contas da União fechou uma auditoria junto à SPU e identificou mais de 3.000 imóveis
tem imóveis que têm há 30 anos abandonados. E o grande exemplo marcante disso... Beleza, é isso. A gente tem que botar esse assunto na mesa, porque se não botar esse assunto na mesa, o plano diretor fala mais com a iniciativa privada. E a iniciativa privada só anda se tiver demanda. Se não tiver demanda, vai ficar lá aquela lei e daqui a 10 anos a gente vai ver a lei no mesmo lugar, da mesma forma. A iniciativa privada, os eleitores têm pelo menos uma possibilidade de pressionar a ser feita alguma coisa. Então, essa é a sugestão, a discussão para botar na mesa. Obrigado. Eu vou passar aqui para a Marcela, que ela foi citada, e em seguida passar para o nosso amigo aqui do lado. Por favor, nós vamos fazer mais 5 perguntas só. Por favor, quem quiser fazer pergunta, avisa a nossa colega ali, que depois nós passamos, tá bom? Álvaro, foi muito importante a sua fala, que uma das recomendações do grupo de trabalho sobre a ex foi exatamente o mapeamento dos vazios urbanos. E aí tinha também mapeamento de áreas ociosas, imóveis ociosos, vazios urbanos, e também os remanescentes das áreas industriais. Isso foi solicitado, o vereador Rafael sabe disso, isso foi realmente bastante discutido e esse mapa não está no plano diretor. Então, é bem importante colocar essa questão, né? Não é só do município, é município, estado e da União, os edifícios também do INSS, enfim, tem uma série de imóveis que a gente tem que realmente trabalhar e lidar no Rio de Janeiro. E outra questão também, que eu acho que já vale a comissão levar em consideração, é tratar a região metropolitana do Rio de Janeiro. Não só o município, mas essa possibilidade de trabalhar também com os municípios vizinhos. São João de Meriti está colado aqui com o Rio de Janeiro, né? Assim, tem a situação de Pavuna com São João de Meriti. E como que a gente trabalha isso? Então, acho que a gente tem aí pela frente um trabalho que pode ser muito bacana de ser realizado se a gente conseguir realmente essa participação das entidades de arquitetura, dos conselhos, dos estudantes e também na Câmara dessa... Eu acho que tem que ter uma formação, né, do que é o planejamento urbano, de como que a gente pode trabalhar isso. E realmente os vazios, os imóveis vazios, e além dos imóveis vazios tem outra situação que hoje está com o governo do estado, que são os trens, mas estão no município do Rio de Janeiro. Acho que a gente tem uma eleição por aí, começar a discutir plano diretor no plano do que vai vir, do que a gente tem que discutir de cidade. E uma das questões é a mobilidade, essa interconexão do sistema de transporte, principalmente do transporte ferroviário que está dentro da nossa cidade. Acho que isso tem que ser também um ponto a ser colocado. Muito bem, Marcelo. Eu acho que é importantíssimo essa colocação que o Álvaro trouxe e lembrar ao nosso amigo vereador Rafael, nós tivemos um trabalho que, inclusive, houve um evento aqui no CAL, foi lá embaixo, com a presença de quase 150 pessoas, que foi a discussão do Master Plan Centro do Rio, que foi um evento, digamos, patrocinado pelo BNDES, também com a prefeitura envolvida, e ele tem resultados que podem ser contra ou a favor, mas enfim, ele começa a se debruçar justamente nesses imóveis que estão vazios, estão subutilizados, e isso é fundamental que também a comissão da Câmara Municipal compreenda esse projeto, compreenda e participe. Vamos levar isso à frente junto com a sociedade. Rapidamente, dar 2 exemplos aqui. Há pouco tempo, fica realmente a mercê dos governos, só que você tem muitos imóveis da União, muitos. Lembro que o prefeito demoliu um imóvel ali na Francisco Bicalho, que se não me engano era de Docas, né? É isso? E agora fez esse acordo da Estação Leopoldina. A Estação Leopoldina fez o acordo porque também conseguiu envolver a iniciativa privada para conseguir investir ali. Então, às vezes, pega, cede, né, faz lá o investimento. Então, realmente, é um assunto da maior importância. Você tem vários imóveis, município, estado, então, vai ali na Tijuca, também agora tem um empreendimento que vai subir ali atrás da Igreja de São Francisco Xavier, e você tem ali umas áreas de sobra da Rio Trilhos, que já tentamos contato para resolver, e é difícil você conseguir ali
fazer com que eles aproveitem de alguma forma melhor o terreno. Então, realmente é um assunto que precisa ser colocado como prioridade. Você tem toda a razão. Eu queria só, sobre esse terreno da União, o Exército Brasileiro é o maior latifundiário do Rio de Janeiro, onde tem um quartel de Exército em todos os bairros, não, todos os bairros do Rio de Janeiro tem um quartel do Exército. Deve ser por causa do Distrito Federal, da capital, então, mas o Exército não utiliza eles, são quase todos abandonados. O Exército tem um bairro só para ele, que é a Vila Militar. Eles criaram um bairro só para ele. Então, esse é um problema que o Rio de Janeiro precisa. Eu discutindo com Marcela, com uma porção de gente sobre o plano diretor, eu não falei, sou Marco Antônio Barbosa, e eu discutia 2 ou 3 itens. Um item que eu queria, e fui enfático, era sobre habitação de 0 a 3. 0 a 3. Que o plano diretor não contemplou. Não contemplou. E aí vou dizer por quê. O senhor deve conhecer a rua Visconde de Niterói, né? O senhor conhece o bairro do Maracanã. A diferença entre a Visconde de Niterói e o bairro do Maracanã é 100 metros. 100 metros. O bairro do Maracanã é o 4º ou 5º IDH do Rio de Janeiro. E a rua Visconde de Niterói, não sei se é o 100º ou 150. A diferença entre o bairro do Maracanã e a rua Visconde de Niterói, que tem a escola de samba Mangueira, é um absurdo. Então é possível que tudo que aconteça, todas as pessoas da Visconde de Niterói possam ir no Maracanã assaltar, não tem nenhum problema disso. Isso é um desnível social incrível, que você tem com 100 metros de diferença. Tem mais de 10 terrenos abandonados na Avenida Visconde de Niterói. E nós não conseguimos fazer 0 a 3. Não conseguimos. Por isso que a cidade é uma cidade que busca ser informal. É uma cidade formal. Ninguém quer ser formal. Todo mundo, ninguém quer pagar IPTU, ninguém quer pagar luz, ninguém quer pagar água, ninguém quer pagar coisa nenhuma. Então vamos ser informal, que é muito melhor. Então se constrói onde for possível. Então o Rio de Janeiro é uma cidade que precisa avançar nisso. Quer dizer, eu acho que 0 a 3, que não foi contemplado no plano diretor, até as áreas de interesse social também não foi contemplada essa discussão, e continua parado. Então nós vamos incentivar que se construa onde quiser. Mas só para uma discussão, o Secov deu uma informação seguinte: os 2 bairros que mais constroem no Rio de Janeiro é o Leblon e Campo Grande. Eu achei estranho que Campo Grande constrói muito, agora o companheiro ali está defendendo tanto. Por que Campo Grande constrói? Porque tem área e é possível construir em Campo Grande. É isso. Os empresários da construção civil, hoje, por exemplo, no Porto, tem mais de 30 construções. Eu passo lá, tento contar todo dia e não consigo contar quantos tem. Quanto fico contando pelas gruas ou pelos guindastes que teve, quantos guindastes tem. E tem lá. Quem está fazendo é a Cury, que faz em quase todo lugar do Rio de Janeiro. A Cury parece que comprou os terrenos todos no Rio de Janeiro. Então é necessário que 0 a 3 seja contemplado em algum lugar. 0 a 3 tem que ser contemplado em algum lugar. E principalmente a questão de relatório de impacto de vizinhança. Por quê, vereador? Por mais que o senhor queira, por mais que a gente queira, o plano diretor, ele é do sistema imobiliário. Não adianta. Essa discussão está discutida. Isso é sério. O sistema imobiliário determina como e onde vai o plano diretor. É verdade disso. A gente não consegue discutir. Tanto é que o sistema imobiliário não participou da discussão do plano diretor dentro da discussão com a prefeitura. Participou em separado, com alguém que eu não sei quem. Deve ser com a Câmara, deve ser com o Executivo direto, mas não participou. Eu participei de discussões do plano diretor diversas, 2 ou 3 anos, e o sistema imobiliário não participou. Então é isso. Eu defendi e não fui contemplado, mas como fui derrotado em todas, mas como diria o Darcy Ribeiro, quem me venceu deve estar bastante odiado, porque não está comigo. Então é isso. Era o plano diretor, era 0 a 3 e a questão do relatório de impacto de vizinhança. Obrigado. Eu vou passar ao Rafael, mas antes eu quero falar da presença do presidente do IBAP, né, o Luciano Ventura, e o Tércio, nosso amigo vice-presidente. Por favor. Bom, teve direcionamento para fazer nas APs 1 e 3, né? Para a gente conseguir ver se empurra mais para essas áreas. Ali Visconde de Niterói fica no meio do caminho entre a AP2 e a AP1, é isso? Está no meio ali no meio do caminho. Mas
pode tentar sinalizar para que ali seja uma área que tenha algum tipo de incentivo, mas aí é um trabalho para se fazer. Porque fica no meio, porque essa Mangueira tem a P1, a P3 e a P2, é tudo, né? P1, 2 e 3, né? 2 para a Tijuca. Então você tem toda essa mistura ali. Você falou do setor imobiliário, foi um dos setores que eu vi participar, assim como vários outros. Quando entrou a situação da seção de turismo, foi porque o pessoal ligado ao setor foi lá para conversar e tentar mostrar a importância do setor para a gente emplacar no plano diretor, né? O imobiliário participou. Agora, uma coisa é você falar, o setor imobiliário participou por baixo dos panos. Isso não aconteceu. Às vezes que eles estiveram na Câmara, eles foram de forma clara, republicana, trataram do assunto que eles queriam. Tem coisas que eles podem ter conseguido e outras que não, assim como vários outros setores. A Marcela, né, foi à Câmara várias vezes, né, falou algumas coisas que foram contempladas e outras não, assim como, de forma geral, todos os setores eram incluídos. Eles fazem parte do sistema, assim como vários outros setores e várias outras instituições. Então, acho que alguns ganhos ali foram colocados por setores que não são imobiliários, são outros. E a gente está ali. Né? Agora, o plano diretor nunca vai ser perfeito, cada um tem a sua visão. Né? Sempre tem alguém que vai achar erros, tem outros que vão achar que tem mais acertos que erros, outros que vão achar que tem mais erros que acertos, mas é aquela história, né? Você faz uma série de conversas, coloca lá na votação e no final você tem a definição do que é o decidido. Né? Não dá para ser perfeito, não dá para a gente achar que vai agradar todo mundo, mas é assim que funciona a Câmara. Tem mais alguém inscrito? Sim. Eu sou André Fiorini. Tudo bem? Tudo bom, André? Boa tarde. Eu queria parabenizar o Cal por abrir esse espaço, a democratização do plano, e o vereador Rafael também por nos fazer a apresentação, né? Como a Valéria já fez outras vezes, e que esclarecem muito para a gente. A minha pergunta é em relação aos benefícios do plano para a habitação social. Porque pelo que eu entendi, tem a outorga onerosa, vai ser destinada uma parte. Mas só daqui a 5 anos, ou tem algum benefício agora nesse momento? Bom, além essa destinação de recursos da outorga. Mas, e além disso, tem um multiplicador lá do cálculo, que é o fator de interesse social. Tá? Aí entraram os imóveis, não só de 0 a 3, mas acho que até faixa 6. Aí 3 a 6 também. Então é mais um benefício que foi colocado. E tem, por exemplo, essa ampliação do CAM, né, para habitação de interesse social na Zona Norte. Ou seja, qual foi a ideia? A gente conseguir tirar, a Lúcia mesmo falou isso, só quer construir lá na Zona Norte, lá em Santa Cruz, trazer para a Zona Norte, onde tem uma infraestrutura melhor, esses imóveis com esse perfil, né? Então acho que teve esse... Não, mas o CAM ele aumentou, com certeza, na Zona Norte. E a gente fazendo alguma construção na Zona Norte, a gente pode até os 5 anos utilizar o CAM máximo sem então esse é um benefício, sem pagar o outorga. E com relação aos terrenos em si, por exemplo, porque eu li lá que até 39 mil metros quadrados não teria área de doação. Quer dizer, a gente tem área de doação para... Não, tem área de doação, com menos de 20 mil não tem área de doação. Mas até 39 mil... De 20 a 40, você tem 15% de área de doação. Isso, mas mesmo sendo a habitação de interesse social, mesmo assim tem essa área de doação? Eu acho que tem. Tem? Em relação ao terreno, sim. Tá, tem. E acima de 40% a 30% total da doação. Porque não tem a outorga. Que não tem a outorga, exatamente. Então, como eu botei, na outorga, todos de habitação de interesse social estão isentos. Né? Vamos dizer que daqui a 10 anos vai ter uma oportunidade de fazer um imóvel desse, você vai pagar uma outorga de 100%, se fosse um normal, mas até o faixa 6 você não vai pagar a outorga, utilizando o CAM talvez maior. Isso estou falando de repente lá em Campo Grande, porque é onde tem outorga, né? Estou falando nem da Zona Norte. A pensar um bairro que hoje, Campo Grande, Realengo, Bangu, são bairros ali que tem até um índice considerado bom, você vai poder fazer sem pagar outorga. Tá. Obrigada. Tem alguma pergunta aí? Roberto. Boa tarde. Só dar um complementadinho aqui, um instantinho, gente. É importante a gente fazer uma análise mais específica sobre essa questão.
Eu tive uma oportunidade, numa reunião com o pessoal de mercado imobiliário, e Eduardo, ele disse pra gente a seguinte frase: cometi esse erro, deixei vocês construírem mais de não sei quantas mil unidades onde não podia. Realmente, essa que é a questão da visão da cidade, entendeu, colega? Acho que a gente precisa ter uma sensibilidade de que, se a gente deixa crescer muito nas regiões mais distantes, vamos ter um problema de modal, de transporte. Nenhum dos problemas sociais da cidade se resolve. É nesse sentido que o urbanismo moderno vai. Eu penso diferente. A gente, só para complementar, que era importante essa informação. E um outro recado, gente: o Rio, relatório que você busca ainda no Bairro a Bairro, este documento ainda contém algumas falhas, tá? O sistema, ele está sendo revisitado. Os colegas vão consultar, vão fazer seus estudos, seus projetos. É preciso checar algumas informações, tá? Porque esse material ainda está sendo revisitado. Por exemplo, o zoneamento. Só o zoneamento ainda tem, nas zonas que são de faixas, que eram só faixas e agora são zonas, essas zonas ainda não estão descritas. Ainda há uma inconsistência entre o mapa e o que está escrito lá no corpo do plano diretor, tá? Era outra coisa que eu precisava chamar a atenção. Pessoal, para terminar, mais quantas perguntas? Mais ela e mais... Ela e mais um. Então, mais dois. Por favor, Roberto. Obrigada, boa tarde. Rafael, boa tarde, obrigada aí também, tudo bom? Na verdade, eu queria fazer um comentário, porque eu tive uma reunião ontem que foi algo que me preocupou. Eu acho que a gente está no lugar certo para a gente poder falar sobre isso e gerar uma atenção sobre isso mesmo, porque a minha reunião era de um outro assunto que puxou para esse gancho exatamente do plano diretor, que era exatamente sobre a construção, né, de interesse social na Zona Oeste, né, por conta da suspensão, né, de Minha Casa Minha Vida e tal, que de fato é um tema polêmico. Não vou entrar nessa discussão, mas o que mais me doeu foi ouvir das pessoas ali que estavam comigo, que eles estão com uma previsão de, em até um ano, se não houver uma modificação no plano diretor, de gerar uma demissão em massa nas incorporadoras. Chega a ficar... Eu fico emocionada, assim, chega a me doer no fundo da minha alma, porque já está difícil para todo mundo, o mercado para todo mundo. E as construtoras, claro, porque o terreno em Campo Grande, Santa Cruz, né, são mais baratos. Sim, são mais baratos. As pessoas que moram, entendo que é da Zona Oeste, tem mais infraestrutura, incentivo, existe, e deve existir um incentivo também, entendo. Mas as pessoas são bairristas. O pessoal de Campo Grande não quer morar na Zona Norte. O pessoal de Santa Cruz não quer morar na Zona Norte. O pessoal quer morar perto de casa, quer morar perto da família. Ainda existe muito esse sentimento. E juntando todas essas questões, né? Mas essa questão, a questão da demissão em massa, ontem para mim eu quase chorei no meio da reunião, porque foi algo assim que me trouxe um alerta assim, muito grave. A gente está na casa dos arquitetos, ou seja, os arquitetos também serão demitidos. E se a gente, além dessa questão do Minha Casa Minha Vida, eu entendo a Zona Norte tem que ter um incentivo, mas, gente, a Zona Oeste, ela no plano diretor anterior, ela já era considerada ali uma área assistida por precisar de infraestrutura. No novo plano diretor se refez esse mesmo raciocínio. Ou seja, a gente está passando aí décadas com essa infraestrutura que não vem acontecendo pelo poder público. E eu sou de Campo Grande. Quem faz a infraestrutura em Campo Grande, que não é o poder público, todo mundo já sabe que é a milícia. Então a milícia, ela constrói condomínios, ela vende condomínios, ela faz a ordem urbana particular. E quanto menos nós tivermos legislações de incentivo a Campo Grande, as pessoas de Campo Grande e Santa Cruz, elas sequer sabem que precisam licenciar suas obras. Porque não existe fiscalização. Eu trabalho com regularização há 28 anos. Sempre trabalhei no Rio todo, mas a minha sede é em Campo Grande. Então, a gente vai passar aí mais uma década
ficando para trás, porque, ok, a gente precisa de infra. A infra não vai chegar, ela vai chegar quer dizer, ela vai chegar, mas ela vai chegar por outros meios. E esses outros meios, como serão regularizados? A gente vai ter que esperar isso tudo virar núcleo urbano informal para ter que fazer REURB? Então, por que a gente não tem que se antecipar? Então, não adianta só a gente pensar, ok, a Zona Norte está com problemas, está. Mas a Zona Oeste vai ficar muito mais. Vamos pedir ao Rafael, por favor. Vamos lá. Dar mais incentivos para que a maior parte dos investimentos seja na Zona Norte e no centro, não quer dizer que não tem investimento na Zona Oeste. O que a gente quer é, pelo menos, ter um controle de que o maior fluxo vai ser na Zona Norte. Mas que tem que continuar a ter os investimentos na Zona Oeste, obviamente. Tá? Vamos ver como vai. Vamos lá. O que eu sugiro? Mais uma vez já fui falando. Eu não vou. O que eu sugiro? Não, quinta-feira que vem vai ter lá, vai ter os representantes do executivo lá. Que fez o decreto, não foi o plano diretor. Vamos lá. Mas de repente é bom ir a essa audiência, fazer essa observação, inclusive perguntar do decreto. Vem cá, por que ele fez por decreto? Está errado, não pode, proibir esse decreto não pode. Se quer fazer, faz por lei, muda o plano, faz alguma coisa, mas desse jeito que está não pode. Até quando vocês vão proibir? Vai lá e faz um questionamento, é justo. A Câmara já está tentando tratar desse diálogo com o Executivo. A sociedade civil, vocês falando, é óbvio que é uma força muito grande. Vamos lá. Um minuto, Paulo, por favor. Gente, eu nasci na Penha Circular, conheço Campo Grande, Bangu, essa área, morei na Lagoa, voltei para a Ilha do Governador, porque eu amo a Ilha do Governador, entendeu? E por que eu estou falando isso tudo? Porque Campo Grande, Zona Oeste, não é Zona Sul. O que ela falou, por isso que eu levantei, concordo perfeitamente. Meus padrinhos moravam lá, eu passava final de semana lá, eu sei o que é Campo Grande, eu sei o que é Bangu. Eu sou do Rotary e vou desse Rotary. A gente vai a todos esses lugares para visita de Rotary para saber o problema do local. Entende? Então, quando eu estou falando isso, eu não posso vestir um santo e despir o outro. Isso não é administração, isso é tapar buraco. Entendeu? É isso. Obrigado, Paulo. Vamos dar sequência. Boa tarde. Meu nome é Jennifer. Gente, eu sou moradora de Duque de Caxias. E eu estou aqui porque nós estamos lá eu trabalho na Secretaria Municipal de Urbanismo, faço parte da coordenação do novo núcleo de administração direta que está fazendo a revisão do plano diretor. Eu achei um mapa ali. Achei um mapa ali que tá dizendo, né, que o plano diretor da cidade de Duque de Caxias está desatualizado há bastante tempo, né, desde 2006, e a gente está agora na tentativa de fazer por administração direta, porque a gente entende que a prefeitura tem profissionais competentes o suficiente para fazer estudos. Nós temos arquitetos, engenheiros, todos os tipos de profissionais possíveis, e estamos aumentando o nosso grupo, né? E a minha presença, primeiro, eu gostaria de agradecer pela contribuição de vocês ao vereador, primeiramente porque é muito difícil achar pessoas que se empenhem por uma área que é distante da sua, a entender e fazer o plano diretor. Tenho vivido na pele a dificuldade que é fazer todo esse tipo de estudo, conhecer toda a cidade, entendendo que Duque de Caxias não tem 1 milhão de habitantes e não tem a demanda que tem a cidade do Rio de Janeiro. E parabéns, é muito legal o seu trabalho. E o que eu vim perguntar, não só perguntar, mas também falar, é sobre um pouco da mobilidade, porque o que acontece, a cidade do Rio de Janeiro, ela é um centro, é a capital do estado, ela é um centro comercial, um dos maiores do Brasil, então a gente traz muita gente lá da cidade para cá. E a gente tem muita dificuldade de se locomover para cá. E não só de se locomover, muitos serviços, muitas atribuições, elas são feitas aqui. As pessoas trabalham aqui, as pessoas vêm ao médico aqui, porque infelizmente a gente não tem a determinada infraestrutura necessária na nossa cidade e a gente recorre ao Rio. Só que a Baixada inteira recorre ao Rio, né? E a gente fica um pouco
pensativo, porque até mesmo se a gente for fazer um nosso plano de saneamento, a gente tem que pensar na Baía de Guanabara, e é regida a região metropolitana inteira pela mesma situação. Então, eu queria saber se no plano diretor a gente vai ter algumas diretrizes que vão puxar a Baixada Fluminense. Não vou falar nem só da minha cidade, vou falar sobre todas as outras cidades da Baixada Fluminense, as que estão mais próximas, que fazem os limites aí. Eu só queria saber porque a gente pretende trabalhar junto, a gente pretende fazer junto, e a atribuição de vocês também serão as nossas, e nós também queremos contribuir para que chegue à cidade de vocês também. Obrigado pela sua participação. Gostaria até que você passasse a nossa colega o seu contato, né? Eu sou coordenador da CEPUA, né? Que é a Comissão de Política Urbana e Ambiental, e estamos até à frente da discussão do Conselho Diretor do Conselho das Cidades, e queríamos ver com vocês também a participação de Caxias nisso. Quanto à questão da sua colocação, vou passar ao Rafael, mas de qualquer forma, isso é um objeto que diz respeito à questão metropolitana, né? Nós estamos falando do plano diretor do município do Rio de Janeiro. Claro que a nossa inter-relação entre os municípios da Baixada e toda a região metropolitana é um objeto que tem que ser pensado. Mas no caso específico aqui, eu acho que o Rafael até vai complementar, é exatamente da questão do município do Rio de Janeiro. A gente também entra no assunto de gestão pública, transporte, de concessão de transporte estadual, tudo, né? Então, deixa pra lá. Mas, de qualquer forma, a gente deu uma leve sinalizada no plano diretor, no artigo que fala das áreas de especial interesse, tem a área de especial interesse metropolitano, né? Pelo menos uma coisinha ali. Mas aí vai ao encontro do que a Marcela acabou de falar sobre tratar um pouquinho mais dos aspectos metropolitanos da coisa. Então, acho que é uma confluência de ideias de vocês que dá pra gente tentar começar a trabalhar alguma coisa. É porque eu acredito que, assim, como a nossa cidade é muito influenciada por se movimentar, eu não digo só pela mobilidade, eu falo também de questão de meio ambiente, determinados pontos associados a Caxias e o Rio, que eu não limito só a Caxias, mas como vocês são o centro do nosso estado, né, eu acho que essas atribuições são importantes, porque a gente precisa de vocês. E, querendo ou não, nós também estamos num lugar onde vocês também vão precisar um pouco. Caxias tem uma zona ambiental muito grande, então pra gente é muito interessante. Obrigado. Obrigada. Olha, é muito importante a sua colocação, tanto a questão da região metropolitana e a questão dos municípios. O Instituto de Arquitetos tem hoje um trabalho que vem sendo desenvolvido, também recebeu apoio do CAU e foi apresentado aqui na Comissão de Política Urbana, que é o Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense, OCA Fluminense. O que a gente está fazendo? Em todo o estado do Rio, fazendo o levantamento de onde tem plano diretor, onde tem plano setorial de saneamento, de habitação, de mobilidade. Então, o primeiro levantamento é onde não tem esses planos. E a outra questão é acompanhar realmente esses planos e o planejamento urbano, os instrumentos de política urbana em todos os municípios do estado. Então, esse contato acho que é importante, tanto aqui para a Comissão de Planejamento do CAU, como para a Comissão de Planejamento do IAB. E a gente trabalhar, vereador, acho que é muito importante essa questão da região metropolitana, da gente já começar a trabalhar desde já. Acho que a Comissão de Política Urbana da Câmara, a gente já pode começar a trabalhar conjuntamente para essa questão. A gente vai discutir mobilidade e, querendo ou não, para Duque de Caxias, a mobilidade é que as pessoas saiam da cidade. Então, no Poder Executivo tem uma secretaria hoje, Secretaria Especial de Integração Metropolitana. E para quem olha número, político olha muito número, né? Caxias hoje passou São Gonçalo, é a segunda maior colégio eleitoral do estado do Rio. Então, posso dizer que é a segunda cidade mais importante. E só para finalizar, eu gostaria de agradecer ao CAU, porque todas as vezes que a gente a gente pede alguma coisa, eles estão sempre se prontificando, pelo menos das duas últimas vezes que a gente aprovou o novo Código de Obras do município, foram muito bem convidados, foram bem recepcionados e foram muito prestativos, e a gente agradece pela Secretaria de Urbanismo. Obrigado até a conselheira Laiane que esteve lá presente. Vamos ao próximo. Boa tarde. Ney Pompeu, arquiteto. Eu queria só tirar uma dúvida em relação ao que ele falou ali sobre área
próxima de 40 mil metros quadrados. Eu fiz uma consulta semana passada na região administrativa, que já vinha fazendo estudo antes para agrupamento, para loteamento, para condomínio de lote, para tentar ver qual seria a melhor viabilidade. Sobre os 15% de loteamento, ficou claro. Em relação ao agrupamento, condomínio de lote, me foi dito que não contempla a área de doação. Quero saber se é a realidade isso. Falhou. Área de doação. Área de doação. Não é necessário doação. É bem mesmo. Tá, não é necessário. Foi a informação que eu tive. Tá? Tá certo. Para condomínio de lote é outra questão. Condomínio de lote é outra coisa. Pois é, era 15% para loteamento. Para condomínio de lote não teria. E para agrupamento, como sempre foi, nunca teve. E para agrupamento também não teria. Tá? Em relação ao condomínio de lote, a outro questionamento que eu fiz e que não souberam me responder, o que me foi dito, inclusive, um absurdo, é a quadra de 200 metros limite. Seriam quadras internas. A quantidade de quadras internas que eu fizer nesse terreno de 40 mil metros quadrados, cada quadra não pode chegar a 200 metros. É isso? Porque lá me disseram que o terreno não poderia, eu só poderia ocupar até 200 metros da profundidade do terreno. E aí, depende do zoneamento. Na LC 104 era assim. Na LC 104 era exatamente isso, era via interna. É 250, era exatamente isso. Sim, a parte interna. A via interna. Mas lá me foi dito diferente, então eu queria só esclarecer. Já que eu estou aqui, aproveitar para esclarecimento em relação a isso. Tá? Eu queria só mais um questionamento, talvez saibam responder, pode ser até ignorância minha. Em relação à permeabilidade. Pelo que eu saiba, quando você utiliza embasamento, você só precisa respeitar o afastamento. O resto do terreno você pode ocupar. Acabou isso. Teria que ficar dentro da taxa de ocupação. Não, você tem que obedecer dois itens. Um é a taxa de ocupação da região. E a taxa de permeabilidade, que é a área drenante, exatamente na diferença do 100% do terreno para o terreno ocupado. Então, eu tenho um terreno de 100, posso ocupar 70, eu tenho que deixar drenante 20% desses 30 restantes. 6% terreno. Então, o embasamento acabou, isso aí. De 70%. Isso aí acabou. Esse entendimento do embasamento acabou. Obrigado. Bom, agradeço a todos. Eu vou passar para cada um dos nossos colegas aqui fazerem seus comentários finais, agradecendo a presença. Você é o último, Obrigado, gente. De verdade, acho que agora Levanta, melhor. Não, sai de perto da casa. Sai de perto da casa. Agora agradecer a presença de todos. Rafael, tem nem como te agradecer. Isso aqui foi muito produtivo. De verdade, acho que faltam novas rodadas, tá? Então ia propor só pra gente pensar em outras. Obrigado, gente. Bem, a adesão foi muito importante, né? Isso também é fundamental, né? Por mais que exista um movimento, né, do CAU em informar e trocar ideias e informações, a gente precisa do quórum, né? E de políticos que estejam realmente abraçando conosco a necessidade, né, de estar junto com a sociedade pensante ou ocupante, de esclarecer e captar também outras necessidades, né? E levar adiante, como eu vi que ele fez ali várias anotações, né? O Rafael fez várias anotações que eu sei que ele vai passar adiante e a discussão vai ficando mais rica, né? A cada passar de encontro, né? Então, nós temos aqui agradecer primeiramente ao CAU pelo movimento, né? Pelo incentivo, em prioridade zero ao vereador pela sua disponibilidade e ao quórum, né? Eu acho que isso aí é muito importante. Bom, agradeço ao CAU, na figura do Abreu,
ao convite, aos colegas também. E, vereador, mais uma vez, estando aqui com o senhor também, espero que em breve no IAB, que essa discussão possa também se estender, e com a SBEA, com as demais entidades, CAERJ, o CAL, claro, a BEA, SARG, as demais entidades que compõem o Colégio de Entidades da Arquitetura e do Urbanismo também. Muito obrigada a vocês. Bom, por fim, agradecer muito ao CAL, né, pela oportunidade, né, e agradecer a Marcela, a Sônia, a Luiz Otto também, porque esse debate só enriquece o tema, mas faz com que a gente tenha mais responsabilidade de continuar levando isso adiante, para a gente fazer o máximo possível e chegar próximo da perfeição. Nunca vamos ter a concordância absoluta, e isso é muito bom, né? Ter essas discordâncias. Exatamente. Para a gente conseguir ter esse equilíbrio na hora de tomar as decisões que são feitas lá na Câmara. Agradecer a oportunidade de contar com aquelas pessoas que me ajudaram bastante nesse processo todo, porque foram 3 anos, e garanto a vocês que a dedicação foi muita. Não só de mim, mas dos outros vereadores que também participaram ali mais a fundo. Então, teve um grupo lá que realmente se debruçou, se dedicou para fazer com que esse texto pudesse sair do papel, e que fosse um texto que seja realmente de acordo com a nossa realidade e que a gente consiga ter a esperança de um Rio melhor nesses próximos 10 anos. Então, que todo mundo consiga continuar estudando, né, para a gente se adequar às novas leis, mas que esse debate com certeza vai seguir ainda por muito tempo, e contem comigo aqui. Obrigado. Senhores, vamos encerrando. Eu agradeço a presença de todos. O Café do CAL, esse é o 4º, e tem sido cada vez mais um crescente no público, sem dúvida esse, com interesse maior, por razões óbvias, né? Nós estamos falando no plano diretor, depois de tantos anos, e 3 anos ainda discutindo o mesmo, e isso só enriquece essa discussão, e eu acho que nós podemos contribuir bastante, o IAB, o CAL, enfim, as entidades do CEAL. Estamos abertos a participar quando chamados dentro da comissão, lá na Câmara Municipal. E aproveito ainda para dar uma puxada também para a assessoria parlamentar, os arquitetos também podem fazer, então pode chamar a gente. Uma boa tarde a todos. Obrigado.